Nós sabemos que o capítulo 3 de Poppy Playtime vai talvez responder muitos dos nossos mistérios e muitas perguntas que tivemos ao decorrer dessa história muito doida. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma coletânea de mistérios e coisas que ainda estão em aberto. E também algumas pessoas tiveram várias dúvidas do que está acontecendo, então eu decidi fazer esse vídeo aqui coletando, várias informações e também respondendo algumas teorias e também mostrando para vocês para onde será que esse capítulo 3 vai. Quais são as coisas que ainda estão em aberto e que nós não sabemos ainda direito o que está acontecendo. E tomara que essas respostas venham no capítulo 3 de Poppy Playtime. Então eu coletei várias pessoas comentando e falando nos nossos vídeos e também em outras redes sociais e decidi fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês e jogando, aqui todos os mistérios, teorias que nós torcemos para que sejam respondidos no capítulo 3, mas eu vou compilar o capítulo 1 e 2 de coisas que ainda estão em aberto que nós gostaríamos de ter resposta. Então, pessoas, você não perde mais nada aqui no canal se inscrevendo e ativando o sino, dá essa força pra nós, porque vai vir muita coisa do capítulo 3 de Poppy Playtime. Estamos muito perto do capítulo 3 de vir. Tá vindo muita coisa legal, tá vindo muito jogo que acho que vai ter esse ano. Estamos esperando aí novo FNAF, Dark Deception, novo Band, um monte de coisa. Então, pra você não perder nada, não só de Poppy, mas de outros jogos, se inscreve e ativa o sino, que também dá uma força pra nós aqui, com deixando um gostei, Dá uma força aí, Você que tá vendo esse vídeo. E pode mandar aí nos comentários coisas interessantes que talvez possa ter faltado, dos mistérios de Poppy Playtime. Então vamos lá, vamos cobrir uma parte desses mistérios desde o capítulo 1 e capítulo 2 e até do capítulo 3, que a gente está ansiando ou esperando que tenhamos respostas. Vamos começar lá do capítulo 1, onde nós temos um personagem bastante enigmático, que é logo o primeiro que a gente encontra, ou pelo menos só a gente vê ele falando, basicamente, que é o Leif Pierre. Leif Pierre, ele é o chefe de segurança e ele também cuida da vigilância e de, gatilhos que tem por todo lugar para ativar travas e portas e coisas secretas que ele acabou dando mais tecnologia para a fábrica que ela já tinha. Então ele é basicamente o responsável por ser os olhos da fábrica. Ele cuida de tudo, ele toma conta de tudo e tem pôsteres avisando sobre ele, Tem pôsteres, por exemplo, da Kissimice falando, para você ficar tranquilo, ficar caminhando no lugar certo para não se perder. Porque que nem eu falei para vocês, plot, que a gente recebeu logo no começo é aquela fita, abrindo a fábrica da Playtime Company para ter visitas do público. E justamente essas visitas poderiam, acabar sendo até um dos experimentos ou algo do tipo, ou também até acabando, nos brinquedos e parques, que tem dentro da fábrica. Mas o Leif Pierre, ele é tão enigmático por quê? Porque não só ele tá no capítulo 1, ele também tem partes no capítulo 2, mas o mais importante, ele está no ARG de Poppy Playtime, onde o computador que nós estamos acessando é o computador dele, ou pelo menos é o usuário dele. O que eu quero dizer com isso é o quê? Esse cara que é o chefe de segurança e ele é um dos principais funcionários, tem até o nome dele, quando a gente vai descer o escorrega do capítulo 2, tem justamente o nome dele lá, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente não tem o paradeiro dele, pois a gente sabe que ele tem muito conhecimento da fábrica no geral, porque, como eu falei, ele é o segurança, ele é os olhos. Basicamente tudo que nós conseguimos de gravação pode ter vindo dele. Todas as gravações, as provas, as coisas dos bonecos, aquela coisa, de gravar as pessoas do laboratório, alguns documentos e coisas interessantes vieram dele. Tanto que eu falei pra vocês que quem nós estamos logando ali na empresa é o próprio Leif Pierre, lá naquele ARG de Poppy Playtime. O ARG, caso você não saiba, que é um jogo de realidade aumentada, onde a gente não tá só jogando ali mais, no computador ou no celular, mas aquilo estica, por exemplo, para um website, para alguma rede social, algum vídeo escondido ou algo do tipo, Acaba esticando, o jogo para uma outra mídia. E a gente tem a noção de que o Leif Pierre, ele é muito importante, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele, porque a gente tem noção de que ele viu muita coisa, ele sabe de muita coisa, ele é o cara que gravou muita coisa, e é isso que acabou sendo passado para nós, nas fitas VHS, e a gente tem que entender qual é o relacionamento da nossa pessoa, do nosso protagonista, com esse personagem que até então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Outra pessoa enigmática lá do capítulo 1 é a própria Stella Graber. Stella Graber, que eu falei pra vocês, também é uma das funcionárias principais, que quando a gente vai ter aquele escorrega, que a gente vai descendo, tudo bonitinho, a gente chega na sala do Elliot Ludwig, aquela coisa toda, quando a Poppy vai ser pega, tem aquela cena logo no começo do capítulo 2, a Stella Graber, ela também é muito importante
adolescente e ela tem aquela coisa do desejo dela de se tornar, sabe, aquela coisa de voltar a ser criança, que os adultos são crianças crescidas, aquela coisa toda, que eu já trouxe algumas teorias. Ela também é uma personagem que a gente não sabe dizer direito o que tá acontecendo, mas nós sabemos que ela é muito importante, tanto que no capítulo 2 é mostrado que essa Stella é basicamente a pessoa que tomava conta ou tinha uma supervisão dos experimentos e das pessoas que andavam ali, né, dentro da área da Mommy Longlegs. Caso vocês não saibam, a Mommy Longlegs é uma criança chamada Mary Payne, que também sofreu os experimentos, aquela coisa toda, e acabou virando a Mommy Longlegs, né, que acabou, sabe, virando aquela coisa toda pra levar as crianças, sabe, pros primeiros testes ali, pra ver se elas são aptas a ir pro orfanato ou pra ir pra próxima parte das etapas dos testes, que nós vamos descobrir no capítulo 3. Mas a Stella Greyboy ainda é um grande mistério, ela é uma pessoa que tá lá dentro da fábrica, a gente não sabe dizer direito o que aconteceu com ela. Tem essa entrevista dela querendo voltar a ser brinquedo, aquela coisa toda, né, dela, sabe, ter essa vontade de viver por mais tempo e tudo mais. Eu já até fiz uma teoria mostrando que talvez ela apareça no capítulo 3, só que dessa vez com um projeto concluído. E talvez demonstre o que possa ter acontecido com ela, talvez ela realmente é a líder do conselho do orfanato, e também eu sei que ela é supervisora dos testes das crianças, ou seja, é uma outra funcionária que sabe bastante do que tá rolando, ou de como fizeram os testes, pois ela também dava a indicação das crianças, né, para serem testadas e por aí vai. Então ela é uma pessoa muito importante para dentro da empresa. Outra coisa que também nós não sabemos é o que aconteceu com o Elliot Ludwig. A gente não tem noção do que aconteceu com ele. Nós sabemos que ele fez a Playtime Company, toda a visão dele de, sabe, entreter as crianças, fazer os brinquedos, aquela coisa toda. E nós sabemos que ele tem algum tipo de relacionamento com a Pop. Não sabemos se a Pop, né, aquela bonequinha, é a filha dele, mas a gente tem a noção de que o Elliot foi, né, o precursor do brinquedo e tudo mais, foi ele que criou a Pop, e nós sabemos que ele tem alguma coisa com ela. E nós sabemos também que ele perdeu uma filha, mas nós não sabemos o que aconteceu com ele de fato. Pois que nem eu já falei pra vocês, nós estamos em 95, né, que é a data que aconteceu as primeiras filmagens, que a Kissy Missy ela até escapa, acontece, né, aquela coisa de emergência. Não sabemos se ele virou o Experimento 1006, não sabemos se ele tá vivo, ou se ele já saiu da empresa, ou se ele saiu da fábrica, ou se até ele já foi dessa, né, pra melhor, ou pra pior. Não sabemos se ele ainda tá vivo ou não. Mas o que é interessante de saber é que o Elliot Ludwig, ele é muito importante porque ele pode ter sido o precursor do projeto, justamente de colocar a vida dentro dos brinquedos. Mas nós temos só poucos detalhes a respeito disso. Sabemos que ele fez vários experimentos com a flor de papoula, e pode ser que a Pop tenha sido o experimento perfeito. Pode ser que ele realmente tenha conseguido fazer algo com a Pop, e depois, com os anos passando, eles tentaram aperfeiçoar mais ainda esse projeto para talvez esticar o tempo de vida das pessoas. A gente ainda não sabe o que aconteceu com ele, talvez a gente tenha uma resposta ou outra, né, dentro do capítulo 3 aí. Agora, uma coisa que nós temos bastante noção é que o Catnap também é uma das crianças dentro do orfanato. Nós sabemos que o próprio Catnap foi utilizado, ou pelo menos está dando indícios disso pelo ARG de Pop Playtime, que o Catnap, ele é também uma das crianças que também foi, sabe, colocada nos testes, aquela coisa toda, igual a Mary Payne. Se não me engano, o nome do menino acho que é Theodore. Eu não me lembro se é Theo ou Teodoro, eu tenho que dar uma olhada melhor, mas tem o nome da criança no ARG do Pop Playtime, e é basicamente o que tá dando a entender de que acabou virando, né, o Catnap. Pelo menos passou pelos testes, aquela coisa toda. Como eu falei pra vocês, o próprio Catnap, a gente já tem bastante coisa a respeito dele. Que ele foi um brinquedo que ele foi descontinuado porque o tipo de líquido que colocaram dentro dele, né, aquela coisa da flor de papoula, dava pesadelos e colocava pra dormir, atormentava as crianças, né? E isso foi acabando, né, sofrendo um recall da própria empresa, que é pegar os produtos de volta e devolver o dinheiro da galera. E aí o Catnap, ele foi bloqueado e banido dos comerciais e também da produção da Playtime Company. Mas eu acredito que, né, o Catnap já tinha sido feito, e aí então eles acabaram, né, deixando o Catnap lá embaixo. E aí, ó, agora o bicho vai cuidar daí de dentro, a gente só deixa os Smiling Critters aqui pra dentro mais da fábrica, né, pra dar, né, pras crianças aquela coisa, sabe, de uma turma de amiguinhos dos anos 80. E aí então o Catnap virou esse bicho que cuida do orfanato, que toma conta lá, e nós sabemos que é uma outra criança que tá dentro dele. Isso a gente sabe pelo ARG do Pop Playtime. Talvez tenha mais informações a respeito do Catnap dentro do capítulo 3, mas ele não tem tanto mistério assim. A galera tá falando, ele pode ser filho de alguém, tá não sei o quê? Pode ser que venha realmente alguma revelação a respeito disso, mas a gente já tem a noção do nome da criança, o que aconteceu com ela, né, os funcionários que acabaram conversando pra fazer o experimento do Catnap, e a gente já também tem a noção de que ele basicamente tomava conta do orfanato, era tipo um leão de chácara, que eu falei pra vocês que toma conta, né, de quem entra em local, aquela coisa toda. Agora, no capítulo 2, a gente terminou com um baita de um cliffhanger, que é a mão do 1006, que é o experimento também que é
grande mistério dessa empresa toda, que é aquele bicho com aquela mãozona assim, sabe, cheio com as coisas finas e tal, que ele pega o restante do corpo da Mommy Longlegs. O primeiro mistério é, nós não sabemos quem é o 1006, nós temos algumas noções de que talvez ele seja quem está, sabe, controlando os bonecos ou fazendo algo do tipo, porque a gente teve o Project Playtime, que tem lá a mão dele controlando a Mommy Longlegs, então seria ele um cara que estava influenciando, né, ou quem quer que esteja dentro dele influenciando os brinquedos, né, que acabaram virando do Bigger Boys Initiative, e ele acabou controlando eles, ou pelo menos dando, né, um pouco mais de consciência, ou mostrando pra eles um outro caminho do que eles poderiam estar fazendo. Isso a gente tem mais noção do Project Playtime, o próprio tutorial de monstro tem um cara falando, né, pro Huggy Wuggy o que ele tem que fazer e tudo mais, e nós temos algumas artes justamente da Mommy Longlegs sendo controlada, mas nós sabemos também que no final do capítulo 2 ele pega a Mommy Longlegs, né, o resto dela, e ele acaba sumindo. Então nós não sabemos ainda direito do 1006, sabemos que ele é um bicho muito importante, que é um bicho que, nossa, causou uma confusão enorme, tanto que é a última fita, né, do capítulo 1 e 2 é falando a respeito dele, que é um negócio terrível, que ele era muito inteligente, mais inteligente até que os outros experimentos, com uma consciência enorme, com uma forma engenhosa muito criativa, é um negócio muito doido, e pode ser que ele tenha realmente alguma coisa pra gente revelar dele, quem que seria ele ou algo do tipo. Nós temos também no ARG de Pop Playtime falando que ele também tinha alguma influência sobre o Catnap, ele também falava com o Catnap, conversava, trocava ideia com ele, falava bastante coisa, até às vezes aparecer embaixo da cama do menino que tava dormindo. Então, tipo, o 1006 ele é muito importante, mas a gente não sabe quem ele é, como ele foi feito, a gente só tem algumas coisas assim, sabe, meio que colocadas ali, pinceladas, mas a gente não sabe dizer o quem que é o que tá acontecendo com o 1006, ou como ele foi feito. Outra dúvida que nós temos também é a própria Mommy Longlegs. O que será que esse 1006 vai fazer com ela? Será que vai remontar e vai realmente fazer a Nightmare Mommy Longlegs? Será que ele vai pegar os pedaços da Mommy Longlegs pra ele se remontar e ficar mais forte? Será que ele vai reaproveitar ela? Ou o que será que aconteceu com a Mommy Longlegs, né? Será que ela vai voltar? Será que ela vai finalmente reaparecer? Ou será que o cara vai reutilizar ela como se fosse um amálgamo de brinquedo, né? Tem algo desse tipo que a gente já viu nos outros trailers, né? A gente já viu algo parecido. Será que vai finalmente aparecer isso? O que será que aconteceu com a Mommy? A gente ainda não sabe. E o outro grande mistério que nós temos também, né? Na verdade tem mais dois mistérios aqui, é a própria Kissimissy. Nós temos a Kissimissy como sendo uma protagonista ali, né, da história, ajudando a gente até no capítulo 2, porque quando a gente vê ela, pô, peraí, a gente achava que era no Huggy Wuggy, do nada era ela, e ela ajuda a gente. E a gente tá vendo nos trailers do capítulo 3 que a Kissimissy e a Pop, elas têm algum tipo de conexão, elas têm algum tipo, sabe, de uma mentalidade um pouco maior, assim, elas conseguem raciocinar ou até conversar melhor e ter um pouco mais de pensamento próprio ou algo do tipo, e fazer algumas coisas. Por mais que a Kissimissy ainda não tenha falado, né, assim, a gente tem o cardboard dela que ela fala, mas ela mesmo, monstro ali aparecendo, ela não falou nada ainda até então. Mas nós sabemos que ela e a Pop têm algum tipo de coisa. Qual é esse nível de amizade, como as duas se conheceram e tudo mais, o que rolou entre elas, a gente não sabe ainda dizer. A gente não tem, né, sabe, como descobrir ainda, porque talvez isso seja revelado no capítulo 3, justamente que os trailers estão dando a entender que a Pop e a Kissimissy têm alguma coisa. Elas conversam, eram amigas ou algo do tipo, a gente vai descobrir isso também. Mas o importante é que é muito esquisito que os monstros mulheres até agora, pelo menos que foram mostrados, eles têm consciência, eles têm algum tipo de mente, assim, elas conseguem conversar e trocar ideia numa boa. Tipo, a Kissimissy, ela tem algum tipo de racionalidade, a Mommy Longlegs consegue conversar e fazer as coisas, e a Pop também. Diferente do Huggy Wuggy e diferente até do Catnap, que até então a gente não sabe se tem voz ou não. Mas parece que quem vira homem, melhor dizendo, que pega o menino e transforma, né, no bicho e tudo mais, ele vira uma besta enjaulada, vira um bicho atacado. E as mulheres não, as mulheres nem tanto, elas conseguem ainda manter talvez a racionalidade, a gente não sabe ainda dizer, mas é muita coincidência só os monstros mulheres desse jogo falar, e os monstros homens não, eles serem realmente 100% atacados das ideias. Mas enfim, é só uma teoria que eu tô jogando aqui. O que eu quero falar pra vocês é o que a Kissimissy e a Pop tem, e como que essa Kissimissy foi a responsável por quebrar basicamente a fábrica toda lá em 95. O que aconteceu pra ela simplesmente ficar descontrolada, ou será que alguém foi tentar libertar ela? A gente ainda não sabe. Mas aí temos também um grande mistério, que é a própria Pop. A Pop, ela se tornou uma personagem que eu fico muito, mas com muita suspeita sobre ela. Primeiramente porque ela seria aquela bonequinha que a gente tá
libertando, ajudando, né, achando a flor e tudo mais. E aí, quando a gente vai finalmente escapar, ela entra nas garras da Mommy Longlegs, então ela e a Mommy tem uma treta, né, e essa treta foi o capítulo 2, mas a Pop, ela é uma pessoa muito fria, ela tem ali um comportamento de uma pessoa, sabe, sem tanta, vamos pôr assim, sentimento, ela só tem um objetivo e ela vai atrás desse objetivo a qualquer custo. O mais interessante é que a gente não só tá vendo que ela manja muito das coisas, mas ela levou a gente pro capítulo 3. Foi por causa dela que também, né, o trem acabou capotando, aquela coisa toda, né, pois o caminho tava todo zoado. E também o mais interessante é que ela quis levar a gente lá, ela que deu aquela ideia, ela que, sabe, ó, eu vou mostrar pra você o negócio lá, eu tenho que levar você lá. É tipo, não, agora você vai ter que ir e não tem outra escolha pra você, o que é muito bizarro e dá muito mais suspeita pra essa droga de boneca, porque a gente podia ter ido embora, né? Deixa os bichos lá embaixo e vamos embora. A gente já viu que a fábrica deu ruim, que os funcionários tudo mamaram, então a gente pode ir embora. Mas a Pop falou, não, você não vai ainda. Então, ela quer mostrar alguma coisa. E o trailer tá mostrando que tem realmente uma coisa que ela quer mostrar e que ela vai mostrar nesse capítulo 3. O que é, a gente não sabe. O que tá rolando, que essa Pop quer tanto falar conosco, a gente vai descobrir no capítulo 3. Pelo menos eu espero, né? E aí, a filha da mãe tá lá, né? Falando pra gente fazer um monte de coisa, mas ela mesma é um grande mistério. Será que ela é realmente a filha do Elliot Ludwig? O que será que aconteceu com ela? Como que ela conseguiu, sabe, essa personalidade, conseguiu virar essa boneca? Como que foi o experimento dela? A gente ainda não tem tanta noção. Tomara que isso seja revelado agora no capítulo 3 também. E outro mistério que acabou aparecendo também bem interessante é essa silhueta que eu até falei pra vocês num vídeo. Pode ser a própria Stella Graber, pode ser a professora, a governanta ou uma outra criatura que ainda não foi revelada. A gente não sabe dizer quem é, a gente não tem noção, sabe, poxa, o que tá rolando, quem que seria essa pessoa, mas ela está lá dentro, ela faz parte do negócio e ela ainda está perto da sala de aula. Pode ser realmente uma professora, ou pode ser a dona ali, sabe, governanta, ou até aquilo que eu falei pra vocês, que o projeto, né, que eles queriam esticar o tempo de vida das pessoas ali, né, sabe, esticar o tempo de vida das pessoas dentro dos brinquedos, pode ser que ela seja já uma das partes que conseguiu ficar perfeita, justamente que pode ser a própria Stella do Graber. Não sei dizer pra vocês, mas que é muito misterioso os caras jogar, ó, tem um personagem aí novo, e esse personagem novo aí vocês não sabem dizer, mas ela é talvez a melhor parte do capítulo 3, até melhor que o próprio Catnap. Será que vai finalmente ter a mulher tão atacada, mais atacada que a Mommy Longlegs? Será que vai ter um negócio tão absurdo que o negócio vai ser tão louco, mas tão louco que ela vai ser, sei lá, o plot do bagulho? Será que vai transformar tudo em outra parada? E aí o Catnap, é que nem eu falei, é igual os outros bichos que ele não fala, que é só atacadão e acabou? Bom, tudo isso que a gente vai ver no capítulo 3, mas isso ainda está em aberto. Quem seria essa personagem a gente ainda não sabe. E é claro, um dos maiores mistérios de Pop Playtime que eu não posso deixar de fora aqui é a respeito do Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy lá do capítulo 1, né, que a gente conheceu, é o bicho atacadinho que veio pra cima de nós, sabe? É aquele bicho que a gente viu a cara do Pop Playtime ser ele, a gente vê estampado em tudo que é loja bizarra de shopping, vê no semáforo, vê em tudo que é canto, e ele simplesmente desapareceu no capítulo 2. Não temos nenhuma menção, a gente não tem o que aconteceu, só aqueles mini Huggy Wuggyzinhos, né, que aparecem dentro ali, sabe? Aquela coisa toda, né? A gente vê ali nos buracos e tudo mais, mas o Huggy Wuggy azulão que veio atacando pra cima da gente, a gente tem algumas coisas, sabe? Algumas paradinhas dentro ali da fábrica que mostram que ele pode ter sobrevivido, pois tem, sabe, pelos pela parede, sangue escorrendo e tudo mais, que possa ter levado ele pra muito mais pra baixo, e ele pode ter chego a, sei lá, sobreviver de alguma forma, o que eu acho bizarro um bicho cair daquela altura e ter ficado vivo. Mas, como eles estão dando essas ideias, né, de que talvez o bicho tenha voltado no capítulo 2, e agora no capítulo 3 ele pode voltar como aquela fera absurda, ou pode ser algo mais mental, pode ser algo mais aqui, ó, do psicológico, e ser meio que o Nightmare Huggy Wuggy, ser aquele bicho, sabe, que por a gente inalar o gás do Catnap, pode ter transformado, né, o bicho, né, na nossa mente, naquela criatura feroz e absurda. A gente não sabe dizer ainda, e se a gente vai encontrar o resto do Huggy Wuggy, né, no capítulo 3, sei lá, o próprio 1006 pode ter pego ele para utilizar para uma outra parte de algum experimento, algo do tipo, pode ser que isso aconteça. E a gente vai finalmente descobrir se o Catnap que vai aparecer, né, vai realmente influenciar e vai botar o gás dele ali pra gente imaginar um Huggy Wuggy pesadelo, e aí vem Nightmare Mommy Longlegs. Será que isso vai acontecer? Ou pior ainda, né, aquele bicho ser de verdade mesmo, né, e ter caído tudo aquilo lá e ter virado aquele bicho absurdo. Pode ser também, mas se for algo psicológico vai ser muito louco também. Mas a gente vai finalmente descobrir no
capítulo 3 do que aconteceu com o Huggy Wuggy, né, e finalmente ter uma resposta pra isso, tomara, né, tenha. Bom, tem outros mistérios que também, tipo, como que eles fizeram toda a pesquisa, talvez venha a explicação no capítulo 3, aquela coisa toda, mas eu acho que esses são os principais mistérios e as perguntas que ficaram, né, pelos outros capítulos que a gente tem agora. Tem outras coisas também, por exemplo, do ARG, né, tem outros funcionários que acabaram falando e que eles participaram de alguma forma, mas eu acho que o mais importante é qual é o objetivo da pesquisa, por que eles estão fazendo isso e o que aconteceu com o Elliot Ludwig, o que aconteceu, né, pra ele ter querido colocar, né, uma criança dentro do boneco, por que eles estão fazendo tudo isso, essa loucura toda, né, pra onde eles estão querendo ir com esse negócio, né, pra onde essa fábrica tá querendo fazer essa pesquisa, pra onde vai, né, melhor dizendo. E também, será que teremos Pop Playtime capítulo 4? Será que teremos o capítulo 4 aí também? Será que essa história vai terminar no 3? Não sei. E esperamos, então, o capítulo 3 de Pop Playtime dê uma resumida nos mistérios e coisas que estamos esperando e aguardando no capítulo 3. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, mandem nos comentários outras coisas que vocês gostariam, né, de ver no capítulo 3. O que você acha que tá faltando? O que você acha que outro brinquedo pode aparecer? Será que o Bonzo Bunny volta? Será que o PJ Pugapillar reaparece ou fica mais atacado? Será que vem Cat Bee? Será que vem Bugbot? Será que vem outros bichos? Ou será que vai ser só tipo Smiling Critters e ver o que eles vão estar aprontando nesse orfanato? Deixa aí o que vocês pensam que a gente vai trocando uma ideia também. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei pra dar uma força pra nós. Muito obrigado e vejo vocês. Tô empolgado. Vambora que o Pop Playtime tá vindo aí. Muito obrigado e até a próxima.